Olá, seja bem-vindo ao Saber Psi. Hoje estamos com uma palestra que o tema da palestra é qual é a diferença entre depressão e tristeza. Meu nome é Helena Pinheiro de Carlos Vasconcelos, eu sou psicóloga, mestre em psicologia clínica, gestalt terapeuta, especialista em psicologia clínica institucional, diretora do Saber Psi e coordenadora da pós-graduação em psicologia clínica com ênfase em gestalt terapia do Centro Universitário Celso Lisboa. Então vamos lá falar um pouco sobre essa diferença entre esses dois conceitos, né? Depressão e tristeza. Esse tema dessa palestra vem porque muitas vezes as pessoas confundem o que é tristeza e o que é depressão. Então vamos tentar ver, né, um pouco sobre isso. Então o que é tristeza? Tristeza é um estado ou qualidade de triste, né? Falta de alegria, melancolia, abatimento, consternação, aspecto de quem revela aflição, mágoa, quer dizer, isso que vem no nosso dicionário. Então você pode perceber que tristeza é um estado, a pessoa está triste, ela não é triste, ela está, algo de estado mesmo, né? Então, tristeza é um sentimento a partir de uma avaliação, de alguma experiência subjetiva, algo que acontece, que tanto pode ser interno, né, algo interno, como externo da pessoa, né? Pode ser, por exemplo, uma resposta a uma perda significativa. E é interessante que a tristeza, como todos os sentimentos, tem uma função. Então, é importante que todo sentimento ele tem uma função para que a gente possa se adaptar ao nosso ambiente, para que a gente possa se dar conta e reagir a isso. Então, a tristeza ajuda a gente a olhar para dentro, ajuda a gente a refletir, ajuda a gente a crescer, sobreviver. Então, é algo que pode ajudar a gente a regular o contato, a entrar em contato com as pessoas, com as situações, inclusive para elaborar de forma a deixar ir coisas que, por exemplo, né, coisas que a gente perdeu, ou também coisas que a gente não gosta, mágoas, decepções. Então, tudo isso faz parte da tristeza e tem uma função. Então, como a gente vê, como é que se trata? Entre aspas, porque não é uma questão de tratamento, não é uma doença, né? Como é que se trata a tristeza? A tristeza, na verdade, ela vem com uma função e a gente precisa olhar para ela. A gente precisa saber como lidar com ela. Então é preciso vivenciar, perceber, falar sobre, né? Falar sobre isso, falar o que se sente, se dar conta, perceber os sentimentos, o que está te doendo, o que está acontecendo, às vezes até chorar, né? Para perceber e entrar em contato com isso. Porque é muito importante entrar em contato consigo quando você está triste, porque a tristeza está anunciando alguma coisa que a gente não está gostando, uma mágoa, algo que a gente está frustrado e que a gente não está gostando. Então, é muito importante também tratar a tristeza, além de olhar para si, é resolver o problema. Né? Por exemplo, falar com a pessoa envolvida. Se você não gostou, você está triste porque uma pessoa fez alguma coisa, muitas vezes as pessoas, em vez de ir lá falar com a pessoa, ou elas atacam, ou elas gritam, ou elas falam para outra pessoa sobre aquilo, e isso não resolve o problema. Então é importante estar ali para falar com a pessoa envolvida, por exemplo, melhorar a situação. Se há alguma coisa da sua vida que está te deixando triste, você não está gostando, está te trazendo mal-estar, então poder trabalhar isso para melhorar, fazer alguma coisa. E aceitar, né? Aceitar no sentido porque tem certas coisas na vida que a gente fica numa luta interna, não querendo aceitar e brigando com isso, e a gente não vivencia a nossa tristeza de que às vezes a coisa é daquela maneira mesmo. Então, isso é muito importante. Então, algumas formas de se tratar, entre aspas, né, lidar com a tristeza, são essas que eu falei. Agora, e o que é depressão? Né? A depressão já é outra coisa. A gente pode falar de depressão tanto no sentido de sintoma, quer dizer, um sintoma depressivo, quer dizer, pode ser algo que em alguns medicamentos produzem sintomas depressivos, algumas doenças podem levar a sintomas depressivos. Então pode ser tanto um sintoma, como pode ser uma síndrome, que é um conjunto de sintomas, por exemplo, somáticos, quer dizer, do corpo, né? Como pode ser uma doença, né? Uma doença, uma alteração afetiva recorrente, por exemplo, né? Quer dizer, a doença ela traz exatamente isso, uma noção de que vem e volta, né? Diversas vezes na vida da pessoa. O que a gente sabe é que esses sintomas depressivos, eles são variados e diferenciados.
né? Não é a mesma coisa para todo mundo. Não é todo mundo que tem depressão que tem o mesmo tipo de sintoma. Algumas pessoas têm alguns tipos, outras, e é depressão também, tá? O que se sabe também é que as causas são multifatoriais. Às vezes tem muitas pessoas que falam, será que é orgânico? Será que é psíquico? Será que foi algo que aconteceu? A gente não tem como dizer qual é a causa, única causa. É multifatorial. São muitos fatores que influenciados acabam culminando numa depressão. A gente pode ter problemas psicológicos, emocionais, alterações do funcionamento cerebral, pode ser também um problema secundário de alguma enfermidade clínica, né? O que a gente sabe que é muito importante é que a depressão é uma doença incapacitante, né? Muitas pessoas têm, infelizmente a gente vive numa sociedade em que muitas vezes se minimiza, só que a doença é uma doença incapacitante, é algo de saúde pública e é muito importante que tenha um tratamento. Então eu vou falar aqui para você alguns sintomas. É claro que aqui não é o objetivo de diagnóstico. Para fazer um diagnóstico de depressão, você precisa ir para um profissional qualificado, você tem que ir para um psiquiatra, você tem que ir para um psicólogo, para que ele possa, a partir de toda a sua história, poder saber fazer o diagnóstico. Aqui é só para te dar uma luz, para você ver alguns dos sintomas possíveis. É claro que não precisa ter todos, e como eu já tinha falado, também são variados. Então, assim, não necessariamente esses sintomas precisam estar aí e são todos e tudo mais. Há diversos tipos de depressão que o objetivo dessa palestra não é dizer para você fazer o seu diagnóstico, é só para você ter uma ideia. Então, por exemplo, né, nós temos sintomas físicos, né, corporais, orgânicos, e sintomas psíquicos na depressão. Então, nós temos, por exemplo, o humor deprimido, a falta de prazer ou perda de interesse nas coisas. Tanto pode ter perda de peso como ganho. A gente pode ter insônia ou hipersonia, né? Hipersônia. Então, você tem agitação e retardo psicomotor. Também pode ter um sentimento de inutilidade, de culpa excessiva ou de uma culpa inadequada. Pode ter também uma diminuição na capacidade de pensar ou de se concentrar. Pode ter também dores corporais, fadiga, né? O que é importante é que esses sintomas acabam causando, para ser depressão, né, acabam causando um prejuízo no funcionamento, tanto social, ocupacional, na vida dessa pessoa. Então, são sintomas que, se a gente for, de vez em quando a gente pode ter uma insônia, a gente pode ter um ganho de peso ou um perda de peso. Quer dizer, um sintoma isolado não quer dizer que é uma depressão. Quer dizer, é um conjunto de fatores, por isso que tem que ir no médico, né, no psiquiatra ou ir no psicólogo para fazer esse diagnóstico. Então, a gente tem, como eu falei, as variações. Então, assim, às vezes a pessoa pode estar com depressão tendo, por exemplo, um humor irritado, aquela pessoa que é muito irritadiça, aquela pessoa que está sempre de mau humor, né? Tem as pessoas que têm ataques de ira, que também pode ser casos de depressão. Aquelas pessoas que podem ser rabugentas, tonturas, quer dizer, às vezes tonturas pode ser um indício de depressão. Dores vagas, pessoas que sentem dores, mas tipo que não sabe muito bem como é que ou é de um lugar e depois vai para outro. Pensamento sobre a morte, falta de memória, às vezes pode ter uma pseudodemência depressiva, quer dizer, as pessoas parece que até pode ter gente que fica achando que até é um caso de demência, mas está falando aí de um caso de depressão que pode causar muita distração, muita falta de memória também. A ansiedade é um caso interessante porque às vezes as pessoas deprimidas ficam ansiosas e os transtornos da ansiedade podem causar depressão. Então, assim, é muito difícil, às vezes, saber quem veio primeiro, a ansiedade ou a depressão, mas é muito comum ambas estarem juntas, tá? Pode acontecer. Tem também a tristeza profunda, né? Que aí é um caso, normalmente, de depressão mais grave, né? Mas tem também. E a lentidão psíquica, a pessoa começa a ficar lenta, né? Para pensar no pensamento. Então, assim, na depressão muitas vezes se procura, assim, quais são as origens, né, da depressão? Bem, a gente tem tantas situações reais, quer dizer, há uma situação que é uma perda, alguma situação que a pessoa não conseguiu lidar bem, né, que inicialmente não precisaria, precisaria entre aspas, né, que poderia, de repente, ter lidado
poderia não ter desencadeado uma depressão, mas acaba desencadeando. Então, existem também as situações reais que pode, né, desencadear uma depressão. Tem as situações anímicas, que tem a ver com ânimo. Tem pessoas que acabam nessa depressão a partir de uma situação anímica, de perspectivas pessimistas, irreais, imaginárias. Então, elas ficam imaginando que vai que se eu perder o emprego, e se tiver uma crise e não conseguir, e se não tiver... E aí isso, né, pode também estar relacionado aí com casos de depressão. Tem também situações vitais, né, que são pessoas que têm uma tendência a reagir depressivamente à vida. Então, as coisas que vão acontecendo na vida, e ela tende a reagir de uma forma mais depressiva. O que a gente sabe é que a depressão, né, ela tem altos e baixos, né? Quando a pessoa... Isso, às vezes, para quem é o familiar ou para as pessoas que estão próximas, às vezes é muito difícil. Por quê? Porque, às vezes, a pessoa está bem e daqui a pouco não. E aí, esses altos e baixos, às vezes, realmente é muito difícil para quem está fora compreender, mas isso é comum, a pessoa ter esses altos e baixos. Está um pouco melhor, depois piora, e que não tem a ver com o bipolar, tá? Que é outra doença, mas é essa situação. Não, hoje eu estou bem, estou fazendo as coisas, amanhã não consigo, né? Isso é muito comum na depressão. Uma compreensão interessante da depressão, né, que que o deprimido, às vezes, quer dizer, muitas vezes, ou até mesmo, né, o Leone traz aqui, que eu estou trazendo como referência para vocês, ele vai falar que ele fica fixado numa batalha que não há como vencer. Muitas vezes o deprimido, ele está ali com uma perspectiva, com uma situação que não há como vencer, que ele está tentando durante muito tempo, e aí é por isso que vem todos aqueles sintomas de desânimo, de fraqueza, de falta de concentração, porque ele está com essa batalha que ele não consegue vencer, né? E que aí fica gastando muita energia com isso, né? Na depressão também tem muita frustração, né? Que é a frustração de não conseguir, às vezes até mesmo a família, né? Muitas vezes não compreende, não leva um tratamento, ou acha uma besteira, ou acha que é falta de vontade. Então, a própria pessoa que tem a depressão, ela também fica com esse sentimento de frustração muito grande. Então, como é que se trata a depressão? Bem, depressão é muito importante que tenha tratamento psicoterápico. Tá? Tem uma psicoterapia, a pessoa tem que fazer um tratamento terapêutico, porque é através do tratamento terapêutico que vai trabalhar todas as questões que são trazidas, como a gente viu aqueles sintomas. E, quando necessário, é importante também o tratamento medicamentoso, quer dizer, ir ao psiquiatra. É muito importante que vá no psiquiatra, não qualquer médico. Às vezes o médico pode ser muito bom clínico geral, muito bom neurologista, muito bom de tudo, mas ele não tem a especialização que é a especialização que trata os transtornos psiquiátricos, né, e psicológicos, que é o psiquiatra. Então, assim, é muito importante ir num psiquiatra de confiança, porque o medicamento, um medicamento tem interação com o outro, então é muito importante isso. E sabe-se que a combinação, a tratamento psicoterápico e a psiquiatria é exatamente o tratamento que vai ajudar, né? Nem todos os casos de depressão precisam de medicamento, né, de remedicamento, mas os que precisam, os casos mais graves precisam. Então, assim, é muito importante que seja, e isso a gente sabe que de 70% a 90% das pessoas que tratam a depressão se recuperam. Então, a gente tem um índice altíssimo de recuperação. É lamentável que muitas vezes as pessoas demoram muito para buscar tratamento, tem muito preconceito, acha que psicólogo ou psiquiatra é coisa de maluco, ou acha que depressão é besteira. Não é, tá? Porque não tratar da depressão, a depressão cronifica, piora e é uma doença letal. Então, assim, pode levar à morte. Então, assim, não é bom, não pode deixar esperar muito. Teve sintomas, quanto antes tratar, mais fácil vai ser o tratamento, mais rápido vai ser o tratamento e melhor a qualidade de vida e a diminuição também das perdas, né? Das perdas da qualidade de vida, as perdas do trabalho. Então, tudo isso é muito importante. Uma coisa interessante para dizer é que no tratamento há altos e baixos. Eu já tinha falado que a depressão tem altos e baixos, e durante o tratamento também. E isso é esperado, isso acontece,
Não é que o tratamento não está funcionando, muito pelo contrário. O que se observa é que quanto mais vai fazendo o tratamento, menor vai ser o tempo de baixa, né? E maior o de alta. Então, a pessoa vai ficando mais tempo melhor e menos pior, né? Então, cada vez mais ela vai ter as baixas, mas ela vai se recuperar mais rápido, e vai ter a baixa, vai se recuperar mais rápido, e vai chegar um momento que ela vai ficar estável e não vai ter mais esses altos e baixos quando ela estiver já recuperada. Outra questão importante da depressão, né, que é o tratamento também com atividade física. A gente sabe que a atividade aeróbica por 30 minutos, pelo menos 3 vezes a semana, ela aumenta a noradrenalina, aumenta a serotonina e a dopamina. Então, assim, são neurotransmissores que vão ajudar, né, na influenciar no humor, na ansiedade, no sono, e aí vai reduzir a depressão e a ansiedade. Outra questão importante é a alimentação, que a gente sabe também que a alimentação também, sem algumas vitaminas, sem alguns alimentos, também podem contribuir para a deficiência orgânica e aí pode também dificultar o tratamento. Então, a alimentação pode ajudar também no tratamento, tá? Então, aqui, espero que você tenha compreendido, né, a diferença entre tristeza e depressão. Aqui eu trouxe algumas referências online para facilitar para todo mundo, porque se fosse trazer algum livro, talvez seria mais difícil de acesso. Então aqui tem algumas referências. Quem quiser saber um pouco mais sobre depressão, tem aqui alguns textos, tem texto em espanhol, português, que se você quiser saber mais, tá? Então, muito obrigada, espero que você tenha gostado dessa palestra online. Se quiser entrar em contato comigo pelo www.saberpsi.com.br. Não esquece de se inscrever no canal. Se você gostou, clica aí, né, no gostou aqui embaixo. Pode compartilhar, porque esse assunto é muito interessante, muito importante para a gente ajudar aí as pessoas que sofrem desse mal e também desmistificar um pouco esse tema. Então, muito obrigada, espero te rever você em breve e até já!